certamente marido sanguinário tu és para mim. Em hebraico, ki hatan damim ata li. Essa foi a frase que Zípora pronunciou para o seu marido Moisés. Você sabia que quando o Eterno chama Moisés e quando Moisés obedece e vai diante de Faraó, leva a sua família para o Egito, diz que o Eterno apareceu e quis matar o próprio Moisés. Depois da sua chamada, ele obedece e quis matá-lo. Você pode ler isso em Êxodo, no livro de Shemot, Êxodo capítulo 4, versículo 24, 25. E ali você vai ver que o Senhor apareceu numa estalagem. Quem sabe Moisés se crê que ele ficou doente e estava pronto para partir. Deus iria matá-lo, julgá-lo. E muita gente pergunta por que Zípora fala esta frase tão assim veemente, com autoridade, com revolta ao mesmo tempo, e o chama de sanguinário. Primeiro porque não esqueça que o próprio Moisés tinha matado um homem, o escondeu na areia, e logicamente quando o faraó sabe, é o motivo que faz ele fugir para a terra de Midian. E ali depois ele conhece as filhas de Jetro, se casa com uma delas, e assim ele começa seu histórico ao ponto de passarem 40 anos ali, refugiado, aprendendo no deserto pastoreando. Então temos aí um histórico de sangue derramado. Só que o principal está revelado ali quando ela diz por causa da Brit Milá. Brit Milá é a circuncisão. Brit é aliança, e Milá é corte. Corte. Aliança do corte. Quando diz aliança do corte, se refere à circuncisão, quando o prepúcio era tirado ali do órgão genital masculino. Então, a Brit Milá era uma demonstração, uma aliança onde havia, logicamente, um pacto com o Eterno e todos os nascidos da casa de Abraão. Você sabe que o próprio Abraão teve já velhos que se circuncidar, toda a sua casa, e todo esse processo santo trazia a evidência que o Eterno tinha pacto com Israel, como também toda a descendência de Abraão também tinha pacto com o Eterno. Então, era algo seríssimo. Chamar alguém de incircunciso era uma ofensa muito, mas muito grande. Era o desprezo máximo naquela época. Então, era algo que deveria ser colocado em evidência como uma aliança, um pacto santo, e ali estava todo o poder sobrenatural do Eterno se manifestando para iniciar um relacionamento, para uma caminhada santa, para haver milagres, para haverem reivindicâncias das bênçãos do Eterno. Era algo fantástico. Logicamente, tudo isso era literalmente, porém, simbólico para nós, porque hoje é a purificação do nosso coração, como diz Paulo. Mas, presta atenção, a Brit Milá era uma marca, logicamente, onde havia derramar de sangue e havia punição. Punição para aquele que queria lidar com as coisas santas se não estivesse ali circuncidado. Mas o que acontece? Moisés está tão envolvido ali na terra de Midian. Não esqueça que a terra de Midian é possuída pela geração de Abraão. Não esqueça que Midian é filho de Abraão. Não parece, né? Mas você vai ver em Bereshit, que é o livro de Gênesis, capítulo 25, ali, logo no primeiro capítulo, que Abraão, quando já Sara havia morrido, a própria Rebeca casa-se com Isaac. Isaac começa a formar sua família, sua prole, e Abraão fica sozinho, mas ele se casa com Quetura. Toma a Quetura como esposa, a desposou e teve filhos, e está ali no meio Midian. Pode ler, tomou a Quetura e teve Midian entre outros filhos, e ali você vê a descendência de Midian crescendo, vê um sacerdócio ali também, porque o próprio Jetro, que era sogro de Moisés, ele com certeza conhecia o Deus do seu pai, conhecia o Deus de Abraão. Só que Abraão havia se perdido tanto nessa terra, estava tão assim fora da sua raiz, da sua arquê, que ele não havia circuncidado o seu próprio filho, porque a lei, a ordenança era que todo menino ao 8º dia deveria ser circuncidado.
Isso nos demonstra o que, Natanael? Você pode perguntar. Eu há poucos dias gravei um vídeo sobre o cajado de Moisés e o cajado de Arão, que é o Arão que está como sacerdote. Eu falei do cajado do ministério e o cajado do que é a conexão do sacerdócio. Muita gente tem uma boa liderança no ministério, mas o seu sacerdócio é péssimo. É péssimo. E aqui nós vemos, logicamente, a falta de um sacerdócio em Moisés. Por quê? Porque ele estava obedecendo, saindo para obedecer. Você pode ver aqui que o próprio escritor aqui, que é o próprio Moshe, na Torá, ele fala que Moisés pegou a sua mulher e os seus filhos e saiu, ali no versículo 20, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava o bordão de Deus, agora era bordão de Deus, como eu já expliquei no outro vídeo, mas ele já está nessa comissão, ele já está viajando para começar a ver milagres para poder chegar em Faraó e decretar juntamente com Arão, que depois se junta a ele. Enfim, todo esse processo é a grande chamada que, logicamente, o Moisés relutou muito, mas está obedecendo. No caminho, ele começa a sofrer já a ação dessa chamada, onde dentro da sua casa não está se cumprindo o princípio santo dessa aliança. Ele está saindo para resgatar milhões de judeus, está saindo para operar maravilhas, está saindo para operar coisas sobrenaturais. Ele vai abrir o Mar Vermelho, vão acontecer 10 pragas, gente, as coisas mais maravilhosas e impressionantes vão acontecer em todo esse mover dessa chamada poderosa e sobrenatural. E vai resgatar, repito, milhões de pessoas vão ser salvas das garras de Faraó. Mas Moisés descuidou a sua casa. Esse é o grande problema de muito homem que está na liderança. Me incluo nisso. Podemos errar muito com isso, muito. Estar com a agenda farta, queremos ganhar o mundo, queremos fazer grandes empreitadas para o reino, queremos, quando é para o reino, porque tem gente que faz para a denominação, para a sua religiosidade, e às vezes são coisas que Deus nunca mandou fazer. E eu vejo gente hoje em dia tão embebedada em tarefas, em viagens, aeroportos, passagens aéreas. Ah, meu Deus, escala aqui, lá e vai, e a sua família é esquecida. Há um ano atrás, preste atenção, o Senhor me disse, para de atender agendas. Para de atender agendas. Para. Eu já estava diminuindo, mas sempre estava no norte do país, no Nordeste, no Espírito Santo, em congressos, Rio de Janeiro, saudações para todos os irmãos. No Chile, na minha terra, tinha convites, enfim. Bolívia também, já pela misericórdia de alguns países da Europa, sempre em contatos. Era uma agenda não muito farta, mas considerável. E essa pequena agenda, assim, que me fazia me movimentar, que é maravilhoso, me fez descuidar, em primeiro lugar, a igreja local. E o Senhor me disse, eu quero que você se dedique 100%, 1000% à igreja local. No espiritual, nas ministrações, a casais. Graças a Deus, nunca descuidei a minha casa, a minha esposa, a minha família. Porém, há muitas coisas que também deixam a desejar, porque, por exemplo, você fica 3, 4 dias fora. São 3, 4 dias que eu não tenho o prazer de conversar com a minha esposa, não tenho o prazer de estar na intimidade com a minha esposa. 3, 4, 5 dias fora são uma semana que às vezes não converso com minhas filhas, não converso com meus filhos, não sento na mesa, não abraço, não dou um beijo, não dou carinho. Isso pode parecer normal porque estamos fazendo a grande obra de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Graças a Deus tenho uma carreira exemplar. Tenho me cuidado muito com tanta coisa maligna que existe, porque nesse mundo gospel eu já vi coisas muito malignas nesses altares, nesses eventos, nessas festas, onde já vi coisa que só Deus sabe. E sei também lugares que eu não posso mais ir, porque a gente que se vendeu para coisas malignas, lamentavelmente, eu digo, cuidado com esse mundo ilusório de agenda gospel, cuidado, porque muita gente vai se perder.
Só que nesse processo o Senhor me disse, para, se dedica. E comecei a me dedicar à igreja local, comecei a evangelizar, comecei a cuidar casais. E temos tido colheitas lindas. Tenho conhecido, me apegado ao povo, e o povo tem me falado, Natanael, que bom é te ter aqui mais próximo, que bom. E eu falei, cancelei minhas agendas. Tem alguns amigos que eu vou aqui na cidade, enfim, são coisas assim, corriqueiras, porém estou falando, essa agenda aqui é fantástica, né? Ilusória. Tome cuidado, porque você pode estar se movimentando para levantar o cajado, para fazer coisas miraculosas, e de repente Deus está acusando que às vezes teu filho não está circuncidado. E Deus quer te punir porque você não está cumprindo a aliança. Ah, essa mulher, em hebraico, Tziporá, que significa, Tzipor é pássaro, Tzipor é pássaro. Tziporá significa liberdade, liberdade para voar, liberdade para alguém que tem plena liberdade para fazer o que quer. Quem sabe a Tziporá simboliza aquela pessoa que quer andar do jeito dela, que talvez influenciou a Moisés. Para que vai circuncidar um menino? São conjecturações minhas, por favor. Porque até agora não tinha circuncidado o menino. E no 8º dia ele devia ser circuncidado. Mas quem sabe a Tziporá que era livre, que faz o que ela bem entender, que não tem nenhum preceito, que vai levando a vida numa chamada liberdade, como um pássaro que voa de boa, e talvez Moisés se deixou influenciar e foi levando, e foram passando-se os anos, Deus o chama, e o mancebo já está crescendo e não está circuncidado. Moisés com certeza era circuncidado, porque ele foi muito bem guardado pelos seus pais zelosos, né? Anrão e Joquebede, que eram com certeza conservadores da aliança, ao ponto de preservar o menino ali no cesto, o próprio Moisés. E logicamente havia essa circuncisão no povo judeu. Agora, temos aqui Tziporá, aquela que chega e talvez influencia Moisés com o costume de Midian. Mas, quando sai para a obra, a tua casa tem falta, Deus vai matá-lo. Tziporá sabia, ou Zípora, como se diz em português, Zípora já sabia. Pega uma pedra aguda, porque era uma pedra. Agora é com bisturi, agora é coisa linda, mas naquele tempo, pedra mesmo. Sentiu uma pedra afiada. Pegou ela, correu, pegou o menino, circuncidou, pegou o prepúcio, jogou nos pés de Moisés, falou com a autoridade, que ratam da mina tá ali. Certamente, ratam, marido, noivo, alguém que está ali do teu lado, como esposa, como noiva. Damim, dam é sangue, damim é sanguinário. Atalit, tu és para mim um homem sanguinário. E falou justamente por causa da circuncisão. Que exemplo tiramos nisso? Presta atenção, gente. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Eu tenho vários alunos que me questionam muitas coisas que eu ensino, mas eles dizem, realmente eu preciso entender isso. Se esse estudo é relevante para você, aproveite para se inscrever e dar um like. E também venha estudar conosco na Universidade do Reino, ali na descrição do vídeo você vai encontrar mistérios que nós precisamos ter numa ótica, segundo todo esse contexto judaico, hebraico também, agora aplicar a nossa vida. Quanta gente quer apagar, né, a primeira aliança, a Torá, esses preceitos, querer apagar, e isso não, parece que não significa nem como história mais nada, mas tudo isso é algo espiritual para nós. Nós não estamos embaixo de uma lei punitiva que está demandando coisas absurdas, né, ao ponto de matar alguém por causa da circuncisão, mas são coisas que hoje em dia podemos aplicar à nossa vida espiritual em Yeshua HaMashiach. Cristo nos justificou, Cristo nos santificou, Cristo nos regenerou, Yeshua HaMashiach, Ele nos deu uma nova vida e nele cumprimos toda essa dogmática de sacrificar machos cabrios, a própria circuncisão e entre tantos outros costumes judaicos. Temos certeza disso. Embora está provado que a Brit Milá é benéfica, é muito benéfica. Aí vou ter que tirar um dia só para estudar isso aí, mas é muito benéfica, muito mais benefícios na circuncisão do que
alguém que realmente tem a sua vida normal. Então nós cremos que há um propósito em tudo isso, há algo lógico em tudo isso, né? E também aplicar a nossa vida espiritual, aonde eu estou empreendendo demais, estou esquecendo a minha família, estou esquecendo a minha esposa, estou esquecendo meus filhos, estou esquecendo uma missão sobrenatural de sacerdócio dentro da minha casa. Eu sei que os nossos filhos não são obrigados a seguir a nossa fé, claro que não. Eu sempre digo, meus filhos, não vou descer Jesus goela abaixo. Não, eles vão ter que decidir. Eles terão que decidir se eles vão seguir a Cristo. Agora, uma coisa que eles têm que ver, que eu realmente sou um homem que vive a salvação que prega. Meus filhos, minha geração, terá que ver em mim um homem que realmente tem fé verdadeira e genuína, com integridade, com caráter, diante de um Deus que demanda e ao mesmo tempo está a cada dia me abraçando e me guiando para que eu viva uma vida espiritual. Ou seja, eu tenho que ser exemplo dentro de casa. Minha esposa tem que ver em mim exemplos de um homem que realmente está transformado e se santificando, porque nós somos perfeitos, se santificando a cada instante. Então eu quero que você pense nisso. Veja como está o teu lar, veja como está a sua casa. Quem sabe você é um homem ungido para fazer grandes coisas, mas como está o contexto de família? Como está o contexto da sua vida espiritual ao ponto de não ter reprovação do Eterno? Um homem sanguinário teve um aperto ali, mas graças a Deus Moisés se prontificou para aceitar tudo que o Senhor demandou e conseguiu libertar o povo do Egito. O que aconteceu mais para frente só Deus sabe e você também sabe, mas eu te digo uma coisa, precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa família. Que o Eterno te abençoe. Um abraço, que você será enriquecido com esse estudo. Um beijão no seu coração.